Noite de palavra, de nos consertar, Pai, que a tua palavra será bem-vinda, Senhor. Abençoe a vida do teu filho, abençoe o ministério, abençoe a chamada, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado na vida do teu filho, Pai. Ele tem feito com excelência, Pai. Ele não tem negado o teu nome, não tem negado a tua palavra, Senhor. Pai, fala conosco através da vida do teu filho, Pai. Aqui o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade para falar conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Mais um dia de glória, mais um dia de vitória, mais um dia para a gente glorificar Jesus. Pode se assentar, amados. Abra a tua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Glória a Deus, aleluia. Poderoso, tremendo é o teu nome, meu Deus, aleluia. Deuteronômio, capítulo 31, somente o versículo 8. Hoje é um culto de avivamento. Glória, aleluia. E Deus irá avivar cada um de nós. Glória. Já acharam? Versículo 8 diz assim: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Glória a Deus. Amados, cultos de avivamento, muitas vezes a gente ouve a palavra avivamento e imagina culto avivado, aquele culto alegre, aquele culto de festividade, aquele culto onde a gente sai todo emotivo. Mas diferente da palavra, avivamento ele começa de dentro para fora. Eu posso colocar vários louvores aqui, a gente pular, cantar, e ainda não é avivamento. Avivamento começa dentro de mim. Porque quando o avivamento vem de dentro para fora, aí sim é a verdadeira alegria, aí sim é o verdadeiro louvor, aí sim é a verdadeira adoração. O avivamento ele começa nos momentos mais difíceis da nossa vida. É quando você acha que não pode, Deus aviva a tua fé. É quando Lázaro morreu e chega a irmã dele e fala: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus fala: eu sou a ressurreição. Teu irmão há de ressuscitar. É quando tudo está perdido, o outro Lázaro que convida Jesus para ir na casa dele: a minha filha está doente, quase morrendo. E quando no meio do caminho, quando está chegando perto da casa dele, as pessoas chegam até ele e falam: olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. E Jesus olha para aquele homem e fala: não temas, crê somente. Nós passamos por vários momentos de avivamento e nem percebemos, porque a gente troca essa palavra avivamento com algo de estou alegre, estou feliz, vamos fazer festa para Jesus. Mas o avivamento começa quando eu estou triste, quando eu estou cabisbaixo, quando eu estou ali pensando que tudo acabou, que não tem mais solução. Este é o verdadeiro avivamento. E Deus, Ele a todo momento está nos avivando. Na palavra que a gente acabou de ler aqui, Josué estava diante de um desafio. Desafio que muitas vezes a gente passa em nossa vida. Desafios muitas vezes que a gente acha não vou conseguir. Será que eu posso? Será que eu consigo? Não sou capacitado para isso? Não fui treinado? Já tentei várias vezes, não consegui? Josué estava diante de um obstáculo, de um desafio, onde Moisés falou: olha, você vai ficar no meu lugar, e você vai conduzir essa multidão de pessoas. Alguém que estava acostumado a sentar e ouvir, sentar e somente ouvir, dar glória a Deus e receber, glória a Deus, eu aceito Jesus. Mas no outro dia tinha que estar aqui, tomando conta de uma multidão de pessoas, alimentando na palavra, conduzido pelo meu bom caminho.
Aquele que era ouvinte passou a ser agora o condutor do multidão. Treino. Dá um frio na barriga. Fala, Senhor, porque eu tinha tantas pessoas para pregar a palavra hoje, tinha tantas pessoas para conduzir as pessoas, tinha tantas pessoas mais capacitadas do que eu, e o Senhor me coloca no meio da multidão para um papel onde eu estava acostumado a seguir o bom pastor, e agora eu tenho que ficar no lugar do pastor que conduz a ovelha. Isso é avivamento. É quando você acha que não pode, Deus te capacita. É quando você acha que não pode, Deus te coloca no lugar onde você nem imagina. Esse era o desafio de Josué. E Moisés chegou a ele e falou esse versículo, ao qual a gente acabou de ler, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele vai ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espante. Essa foi uma palavra declarada de Moisés para o Josué. Mas além de uma palavra, além de uma declaração, era um testemunho de quem conhecia o que estava falando. É como se Moisés estivesse chegando até Josué e falasse: Josué, quais foram as vezes que Deus nos abandonou? Quais foram as vezes que Deus nos deixou só? Quais foram as vezes aonde faltou o pão nosso de cada dia? Aonde foi que Deus te abandonou? Aqui nós estamos, amado. E eu pergunto, a palavra de Deus diz: nunca vi um justo mendigar o pão, e nessa descendência passar fome. Operando Deus. Qual foi o dia que Deus te abandonou? Qual foi o dia que Deus virou as costas para você? Não temas, porque Deus vai adiante de ti. Deus nunca vai nos desamparar. Deus continua sendo o mesmo de Josué. Deus continua sendo o mesmo de Moisés. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Mas vai ter obstáculos, vai ter desafios em nossas vidas. Muitas vezes desafios aonde Deus está te preparando para algo maior do que você está pedindo. Porque Deus conhece as suas petições, suas orações, o teu clamor, os teus sonhos, o teu desejo. Mas Deus tem algo muito maior para nós. E por essas vezes, que muitas vezes parece que é até demorado, é que Deus nos prepara primeiro. Não adianta Deus não me preparar a mim e me colocar diante de algo que eu não conheço. É como se Deus te colocasse: olha, eu estou te dando um carro, mas eu não sei dirigir. Deus prepara eu primeiro a dirigir, a tirar a habilitação, a ser hábito e te entrega a bênção, a vitória que Deus te colocou na frente. Não adianta a gente querer uma mansão dos nossos sonhos, mas você não tem condições de pagar o IPTU. E por longo tempo você acaba perdendo a bênção. E não entender e perguntar para Deus: mas o que aconteceu? Não foi o Senhor que me deu? Foi. Mas você foi apressado no tempo errado. Recebeu no tempo errado. Deus, se te capacitar, uma mansão vai te capacitar também para a manutenção, para o IPTU, para todas as coisas que necessitar para aquele bem. Deus, ele prepara algo maravilhoso, mas muitas vezes a gente não entende, amado. Essa vitória que Josué conquistou é muito gostosa, é muito boa, porque foi Deus que colocou ele nesse desafio. Mas tem vitórias, tem desafios que somos nós que entramos sem Deus mandar. Tem vitória, tem momentos na nossa vida que a gente entra em situações que fomos nós que causamos. E aí a gente se encontra diante de um desafio onde a gente não suporta, onde a gente não consegue sair. Quantas vezes o homem chamado Sansão desobedeceu aquilo que Deus falou para ele não fazer? Não foram uma, não foram duas, não foram três, foram inúmeras vezes que Sansão desobedeceu a Deus. Não toca, toca. Não se mistura, misturou. Não faça, fez.
E Deus, pela misericórdia, sempre deu livramento a ele, sempre deu força para ele vencer os desafios, mas desafios que não foram Deus que colocou, desafios que foram ele mesmo que quis enfrentar. Ele mesmo quis desobedecer, tampar os ouvidos na voz de Deus, no chamado de Deus, naquilo que Deus tinha para melhor para ele. E foram 1, 2, 3, e até que a ponto de ele se acomodar e falar: tá tudo bem, Deus me ama ao ponto de todo momento ele me liberta, todo momento ele me dá vitória, a todo momento ele está comigo, todo momento ele está me dando força. Deus me livra, Deus me protege, Deus está na frente, mas Deus não estava se agradando dele. Hoje é noite de avivamento, é noite de avivar a tua fé, é noite de você receber o que você veio buscar, mas é noite de você refletir se essa situação que você está passando, clamando, orando a Deus, foi Deus que te colocou ou você que entrou. Sansão achava que estava tudo bem, e a gente brinca, desafia Deus, achando que já aceitei Jesus, nada me toca, sou mais que vencedor, até que Deus fala: chega, para. Aí é triste, aí é um mau testemunho, porque aquele que pulava, cantava, louvava, aquele que dava glória, aquele que dava aleluia, aquele que era cheio da unção, caiu nas garras do inimigo. Furaram os seus 2 olhos, aonde ele já não pode mais enxergar a glória de Deus. Acorrentaram ele como se fosse um animal. E um homem que servia a Deus hoje serve como se fosse um animal, rodando um moinho, sem enxergar nada do que está acontecendo ao seu redor. Um homem que tinha sua força e dava testemunho onde ele chegava: este homem serve ao Deus Todo-Poderoso. Não mexe com esse homem, porque a força dele é sobrenatural. A força desse homem vem de Deus. Não mexe com ele. E agora virou chacota. Aonde está teu Deus? Aonde está a tua força? Aonde está aquilo que você profetizava, que você se achava? Vence esse desafio. Quantos de nós, amados, entramos em situações semelhantes, brincamos, Deus avisa, Deus fala, Deus manda recado, Deus prega, Deus fala no louvor, Deus fala com as pessoas, e a gente sempre brincando com Deus. O desafio de Josué era gostoso, mesmo com frio na barriga, mesmo não sabendo se ia conseguir, mesmo diante de algo que era novo para ele, mas Deus mandou ele, Deus escolheu ele. O desafio de Sansão foi ele que quis separar, foi ele que quis situações que Deus não pediu, que Deus avisou, que Deus falou, e ele continuou teimando. Quer ver um outro desafio que a gente conhece muito bem? O filho pródigo tinha de tudo na presença do pai, tinha o melhor na presença do pai, mas ele queria mais, ele queria algo desafiador. Eu quero viver essa vidinha de santidade sem graça. Chega um feriado desse, eu vejo as pessoas viajando e eu tenho que ficar preso dentro de uma igreja. Eu não quero essa vidinha, sabe, tão sem graça. As pessoas se divertem, eu vejo as fotos no Facebook, eu vejo as fotos das pessoas se divertindo nas festas, cheios de amigos, e gastando dinheiro, e viajando, e eu aqui orando a Deus, e nada acontece, pedindo, e parece que Deus não ouve.
Pai, tenho herança, então me dá, que eu quero usufruir, eu quero ser feliz, eu quero ser umas pessoas lá fora. Eu quero ser contente, alegre, festivo, avivado, cheio de amigos ao meu redor. Meu pai falou, vai. É isso que você quer? Saiba que você está desagradando, está me humilhando. Saiba que você está me colocando em último plano. O Pai que te sustenta, o Pai que te abençoa, o Pai que te protege, o Pai que te ama. E você está virando as costas para viver uma aventura. Você está virando as costas para viver um desafio a qual você não pode suportar. Deus é fiel, aleluia. Posso? Vamos ver se eu não consigo? Posso? Quem disse que não? E foi. Deus permite. Quer ir? Pode ir. Mas aquele que é escolhido por Deus, volta. Volta. Nem que for moído, massacrado, humilhado, sem força, mas volta. Porque aquele que é promessa de Deus, Deus não abandona. E essa parábola do filho pródigo tem algum simbolismo. O filho novo representa algo, o filho que ficou representa algo, o pai também representa algo, que depois o pastor dá aula, não é aula de aprendizagem hoje. Mas o que eu quero destacar, mano, é que muitas vezes a gente ouve essa parábola do filho pródigo e imagina, olha, o filho pródigo é aqueles que estão lá fora, é aqueles que abandonaram a igreja. O filho pródigo é aqueles que saíram na rebeldia, aqueles que voltaram para o mundo, é aqueles que estão lá fora, perdidos. E muitas vezes o filho pródigo sou eu, é você. Porque sair da presença do Pai não é sair simplesmente, pastor, estou indo embora, tá? Tchau. Sair da presença do Pai não é simplesmente, tchau, não quero mais saber dessa igreja, não quero mais saber de ser cristão. Cansei. Vou voltar. Quero viver a minha vida. Muitas pessoas aqui estão dentro da igreja, mas longe da presença do Pai. Está ouvindo este culto, essa pregação, está longe da presença do Pai. Quando eu deixo de me alimentar da palavra de Deus, um dia somente, eu me afastei naquele dia da presença do Pai, porque eu não esqueci de tomar café, não esqueci de almoçar, não esqueci de jantar, não esqueci de bater o ponto na empresa, mas eu esqueci do meu Pai. O filho pródigo muitas vezes está aqui. É aquele que muitas vezes a gente acha, o filho pródigo é aquele que foi. Mas muitas vezes o filho pródigo é aquele que ficou perto do Pai, mas não está nem aí. Estou perto do Pai, mas tanto faz como tanto fez. Não simboliza nada. Filho pródigo muitas vezes somos nós, que deixa Jesus por qualquer coisa, que perde a fé por qualquer movimento das águas. Filho pródigo é aquele que muitas vezes basta acontecer alguma coisinha que já começa, mas Deus, por que o Senhor permite? Por que o Senhor faz dessa forma? Assim orar, Senhor Jesus. Tem orado, tem subido o monte, tem participado dos cultos, tem pregado, tem louvado, mas o Senhor, permite acontecer essas coisas na minha vida. Nesse momento eu me tornei um filho pródigo, porque deixei de acreditar no Pai, que se eu olhar para trás, tem tantos testemunhos a contar. Que no momento que eu achava que não dava, no momento que eu achava que não tinha solução, no momento que eu achava que aquele momento estava tudo perdido, o Senhor vem, estende as mãos e diz: eis-me aqui.
Mas basta mais um testemunho para mim abrir a boca, para murmurar, para reclamar, e não consigo enfrentar um desafio onde Deus está ali me treinando para coisas maiores, onde Deus está permitindo acontecer para que amanhã eu possa pegar esse microfone e testemunhar o Deus que eu sirvo e saber a convicção do Deus que eu estou falando, não de uma teologia, mas de testemunho vivo, assim como Moisés falou para Josué: Josué, eu sei o Deus que está te mandando, eu sei o Deus que está falando, eu sei o Deus que permitiu acontecer as coisas, o Deus que livrou todos os dias da nossa vida, até quando você nem desconfiava, Deus estava agindo na tua vida. Um Deus que a todo momento está andando com você no meio da rua, e por essa razão que você está aqui hoje, porque tem muitas pessoas que, se não fosse Deus, não estariam ouvindo essa palavra, não estariam ouvindo essa mensagem. São desafios, irmãos. Avivamento não começa quando eu estou bem. O avivamento não começa quando eu estou empregado. O avivamento começa quando eu não tenho um centavo sequer. Mas eu olho para o céu e falo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o avivamento. Esse é o avivamento. Avivamento é quando o médico fala para você: não tem mais jeito, já tentamos de tudo, o diagnóstico não é nada agradável, e você ajoelha e olha para o céu e sabe que Deus uma vez falou: ainda que esteja morto, viverá. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que está aqui nesta noite. Esse é o Deus que você serve, o Deus que você vem buscar. Esse é o Deus que não te abandona. Esse é o Deus, esse é o verdadeiro avivamento. Avivamento não é quando eu estou contente. O avivamento é quando a palavra me pega e me espreme e fala: você está errado, você está desobedecendo, você não está agindo conforme a minha palavra. Esse é o avivamento que me torce e toca na minha ferida e faz eu refletir que eu preciso melhorar. Esse é o avivamento verdadeiro. Eu não tenho dúvida da palavra. Foi aquela irmãzinha que colocou o título de avivamento. Tem um vídeo na internet, talvez você tenha visto, talvez você já tenha visto. É um homem que está pregando sobre um quadro no museu, e ele coloca ali o quadro no fundo e ele começa a pregar em cima daquele quadro. O quadro retrata assim: tem uma mesa, tem um tabuleiro de xadrez. De um lado está Satanás rindo. Está Satanás rindo, é o adversário jogando contra o oponente ali. Satanás está rindo porque o quadro chama checkmate. Quem conhece xadrez sabe que checkmate acabou. A última jogada, não tem mais jeito. Do outro lado tem um homem ali, com a mão na cabeça, pensativo, dizendo por dentro: perdi a guerra, perdi a jogada, não sei o que fazer, perdi o desafio, acabou, está tudo acabado, Satanás venceu. E aí passa um grupo de pessoas com o guia turístico ali daquele museu, mostrando os quadros para aquelas pessoas, chegando perto desse quadro e fala: ó, esse quadro chama-se checkmate. Esse quadro simboliza a derrota. Não tem mais saída. O homem está desesperado. O homem já não sabe mais o que fazer. E o grupo começa a admirar aquele quadro. Vamos para o próximo quadro, vamos para o próximo. Todo mundo começa a andar, mas fica um olhando aquele quadro
examinando, pensativo. Ficou ali minutos e minutos. O guia volta e fala: ei, moço, nós estamos já no outro quadro. Tem algum problema? Você está se sentindo bem? Está passando mal? Alguma coisa está acontecendo? E aquele homem fala para o guia, fala: olha, eu não sei se você me conhece, mas eu sou campeão mundial de xadrez. E eu tenho analisado esse quadro aqui, depois que você falou que é checkmate, e tem alguma coisa errada sim. Ou vão ter que mudar a pintura, ou vão ter que mudar o nome do quadro. Mas por quê? Porque aos olhos de uma pessoa normal, aos olhos de quem não tem conhecimento, não tem uma experiência, está tudo acabado. Aos olhos de quem passa e não conhece o que é um jogo de xadrez, realmente está tudo acabado, tudo perdido. Mas eu quero te dizer, eu estou examinando aqui, e o rei ainda tem um movimento. Glória a Deus! Eita, glória! Glória, meu Deus! Que mensagem, papai! Aqui vai ter povo. Aleluia, Jesus amado. Aos olhos de quem é você, aos olhos de quem não conhece o teu Deus, aos olhos de quem não tem experiência, de quem nunca passou um testemunho, de quem nunca passou um desafio, aos olhos daquele que olha para você como uma pessoa normal, uma pessoa qualquer, não tem mais jeito na tua vida, está tudo acabado, o inimigo venceu, te envergonhou. Mas aos olhos daqueles que têm joelho no chão, aos olhos daquele que sabe com quem clamar, aos olhos daquele que sabe de onde me virá o socorro, aos olhos daquele que conhece seu Deus, o Senhor, o nosso pastor, que nunca nos deixou faltar nada, aquele que ressuscita mortos, aquele que faz a água sair a rocha, aquele que faz cair maná no céu, aquele que para ele não existe ponto final. Ele manda dizer: ainda tem um movimento no reino. O reino ainda tem um movimento na tua vida. O reino ainda tem um movimento especial. Não é checkmate, porque Deus dá vitória no momento certo para aqueles que creem. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que te trouxe aqui hoje. Quem você é nessa história? O seu desafio é como Josué? Você crê que Deus te colocou nesse desafio porque coisas maiores tem na tua vida? Ou você tem o desafio do filho pródigo que resolveu por conta própria viver no mundo, desfrutar aquilo que o mundo te oferece? E hoje eu terminei a mensagem rápida. 1 hora para mim é pouco. Mas para Deus não precisa de mensagens longas. Deus precisa de 1 segundo para mudar a tua vida. Deus precisa apenas de uma fé para mover montanha. Deus não precisa de palavras bonitas, verdadeiras, que bomba, que corre, que salta. Deus precisa de verdadeiros adoradores que adoram em verdade no Espírito. Deus precisa de pessoas que querem vir avivado. Quero, Senhor, minha vida, porque a minha fé está no grão de mostarda. Mas mesmo que esteja no grão de mostarda, o grão de mostarda é uma semente que cresce, e cresce, e cresce. E a cada desafio, ela vai crescendo até se tornar uma árvore maior que existe. É assim que Deus se vê. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, só para você entender a parábola do filho pródigo. Deuteronômio capítulo 21, do versículo 18, fala acerca dos filhos desobedientes. Ele fala que quando um servo do Senhor tem um filho desobediente, quando um servo do Senhor tem um filho rebelde, um filho que desonra o pai, um filho que é uma vergonha para os pais, um filho que não honra pai e mãe, aquele homem pode pegar aquele filho
depois de tanto falar, tentar discipliná-lo, tentar ensinar os caminhos corretos, mas ele continua nos seus caminhos maus. Ele continua desobedecendo aos pais. Ele não quer ouvir. Ele prefere pagar o preço lá fora. Ele prefere arriscar o desafio lá fora. Aí aquele homem pode pegar o seu filho, levar diante dos sacerdotes, levar diante dos líderes religiosos e falar: meu filho é desobediente, já tentei de tudo, já falei para ele parar com isso, já falei para ele não andar com essas caminhadas, já falei para ele não agir dessa maneira, não entrar por esses caminhos, mas ele não quer me ouvir. Os sacerdotes podem pegar aquele moleque, aquele menino, aquele jovem, colocar diante do sacerdote. Os sacerdotes vão pegar pedras e apedrejá-lo até a morte. Porque aquele que não honra pai e mãe não prospera na sua vida. Isso é um mandamento. Honrai pai e mãe para que prospere a tua vida. O filho pródigo. O filho pródigo, talvez o irmão que ficou torcendo, o irmão vai voltar e vai ser apedrejado. Meu irmão vai voltar para a igreja, mas vai levar uma chicotada, vai levar umas pedradas até morrer. Ele vai voltar. Hoje não acontece isso. Só naquela época. Ainda bem que é uma parábola, não é verdade. E o filho voltou. Obrigado que o senhor mandou nós. Esperando. Depois de tanto quebrar a cabeça, quebrar a cara lá fora. Depois de tanto sofrer longe dos caminhos do Senhor. Passando tantos livramentos que nem ele sabia que Deus estava livrando. Tantos períodos de morte. Quantas vezes chegou em casa sem saber como, porque Deus o livrou, Deus conduziu. Porque Deus ama. Deus ama. Quantas vezes, saindo das baladas deste mundo, cheio de cachaça na cabeça, cheio das drogas, chegava em casa, acordava no dia seguinte com roupa e tudo e falava: como que eu vim parar aqui? Quem me trouxe? Mas muitos estavam com pedras à mão. Muitos estavam doidos para apedrejar que morra. Tomara que morra. Pelo menos acaba esse sofrimento. Pelo menos acaba essa angústia. Pelo menos não dá trabalho mais para ninguém. Tomara que nunca mais volte. Só atrapalhava mesmo na igreja. Tomara que não pise mais. Não venha mais. Pessoa que só causava tumulto, só causava briga, intrigas. Quantos estavam com pedras? Olha aí, Jesus amado. E aquele homem lá fora, sofrendo, angustiado, muitas vezes pensando até em morrer. Aquele homem lá fora, abandonado por todos e por tudo. Olha aí, Jesus. Quando saía da fantasia da bebida, quando saía da fantasia da droga, quando saía da fantasia dos amigos, muitas vezes sozinho, num quarto escondido, parado na luz escura, falava para Deus: me mata, porque não tem valor nenhum mais na minha vida, porque já cansei, já desisti de tudo. Olha aí, Deus. Ninguém me ama. Eu sou um tormento para minha família, sou um tormento. O que eu vim fazer neste mundo? Olha aí, Jesus. Eita, Deus que fala. Olha aí. Eita, glória. Nos ensina, Jesus. Mas ele lembrou que ele tem um Deus que nunca desamparou ele. Talvez o pai desamparou, talvez a mãe desamparou, Olha aí, Deus amado. talvez os amigos desamparou, Eita, Deus amado. talvez até mesmo o pastor desamparou. Sim, meu Deus. Mas ele lembrou que existe um Deus, Sim, Deus. e se ele está vivo até o dia de hoje, Olha aí, Deus tremendo. Fala. é porque Deus protegeu. Deus de Deus. É porque Deus esteve comigo todos os dias da sua vida. É porque Deus sempre foi Deus na sua vida. Mesmo ele sendo rebelde como Sansão,
mesmo ele ser rebelde como filho pródigo, mas havia um Deus que o ama. Glória a Deus. O pai tinha um movimento ainda na vida dele. Eita, Jesus, olha aí. Não tinha acabado a jogada, não estava tudo perdido. E aquele filho volta para casa do pai. Aquele filho volta. Olha, eu vou voltar para casa do meu pai. Olha a vida que eu estou vivendo. Jesus, que mensagem, papai. Deus não se agrada dessa vida que eu levo. Olha a vergonha que eu estou passando. Deus, que mensagem, papai. Olha a sujeira que eu estou vivendo. Deus foi melhor. Deus nunca me deixou faltar nada. E eu virei as costas para o pai para viver o desafio que eu não consegui vencer. Ele lembrou do pai. Obrigado, Senhor. Traga teu sangue de volta. Talvez você está aqui hoje, nesta noite, porque você lembrou do pai. Glória a Deus, aleluia. É melhor ser do que Talvez você que está assistindo pela internet, ô glória. nessa mensagem lembrou do pai que não te abandona. Eita, Jesus. Chega de angústia, chega de tristeza, chega de sofrimento. Deus nos fez como mais que vencedores. Nós temos que lembrar que a palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos lembrar que nunca Deus nos abandonou. Fomos nós que muitas vezes se tornamos filho pródigo. No dia a dia esquecemos de Deus. A circunstância nos leva a nos afastar de Deus. Mas essa noite é noite de avivamento. E Deus vai avivar a tua fé. Deus te trouxe aqui hoje para avivar a tua fé e lembrar que Deus nunca te abandonou. O filho pródigo volta para o pai. E talvez uma multidão estava ali esperando que o pai pegasse as pedras, que o pai apedrejasse. Mas ao invés disso, quando ele viu o filho pródigo voltando, o filho que tentou um desafio lá fora e não conseguiu vencer, mas Deus, lá no fundo do poço, Coisa linda. Eita, Jesus. lá na sarjeta, Sou eu. abandonado por todos, Jesus. Olha nós aqui, papai. Deus foi ao encontro e avivou a fé dele e fala: volta, volta, porque não é esta vida que eu pedi para você, não é esta vida que eu disse para você, que eu planejei, coisas maiores e melhores eu tenho para ti. E quando o filho estava voltando, todos esperando que o pai apedrejasse, que levasse ele para os sacerdotes apedrejar, mas o pai foi com o encontro do filho. O pai foi ao encontro daquele filho, aquele filho que muitas vezes esquece dele e não lê a sua palavra, aquele filho que muitas vezes murmura e esquece do pai que nunca te abandonou, aquele filho que muitas vezes fala: eu não vou hoje não, estou tão cansado, mas o pai estava te aguardando. Aquele filho que muitas vezes está dando a desculpa, mas eu tenho visita hoje, eu tenho uma festividade hoje, eu tenho tantas coisas, Deus, que mensagem. Pode falar, papai. mas o pai continua te esperando. E quando você decidir voltar para o pai, ele vai te encontrar você, para te dar um abraço que você tanto espera, um abraço que talvez você espera do teu pai, da tua mãe, do teu pastor, da tua esposa, do teu esposo, do teu filho. Um abraço que talvez você está precisando e ninguém te abraça, mas Deus te trouxe aqui hoje para te abraçar e dizer: estava te aguardando. Jesus, que mensagem, papai. Se a palavra de Deus fala com você, só se a palavra de Deus fala com você, tá? Antes de terminar aqui,
Você, filho pródigo, que deixou de ler essa palavra aqui pelo menos um dia. Não li. Eu não tenho, aliás, eu não tenho nem hábito de ler todo dia. O Pai está te esperando. Aleluia. Você, que muitas vezes não vê na igreja, porque prefere o desafio lá fora, algum compromisso lá fora. Tudo é mais importante do que o teu Deus. Deus está te esperando. Amém. Você que está nesse mundo lá fora achando que por momentos de minutos ali a bebida te leva num mundo onde te faz esquecer todo o sofrimento aqui, as drogas, os amigos, mas o momento acaba e o vazio volta. O Pai está te esperando hoje. Olha aí, Jesus, coisa linda. Você que está daqui hoje nesse culto, onde Deus avivou a tua fé, mas você sabe que quando chegar na tua casa é um inferno. É só acusações, é só pessoas esperando com pedras nas mãos para te apontar, para te acusar, para te matar. Mas o Pai está te esperando. Você está nessa situação onde você já clamou tantas vezes, que está adorando a Deus e parece que nada vem, nada resposta, não chega, nada acontece. Todo mundo conta testemunho, mas você está esperando o teu. Deus está te esperando. Se você é uma dessas pessoas, a qual foi citado aqui, que o Pai está te esperando, não sabia que não fez não, só leva sua mão, que eu quero orar por você. Se você deixou de ler a Bíblia, se você deixou algum momento de vir para a igreja, se em algum momento você duvidou de Deus, se você está passando por situações dessas, onde as pessoas só te apedrejam, eu quero orar para você. Se você quiser vir aqui na frente, pode vir. Deixa eu orar para você. Eita, Pai, abençoa Deus. Tu és maravilhoso. Ajuda teu filho, Pai. Você também que já aceitou Jesus, você também que já conhece a palavra, você também que está na igreja, mas sentiu Deus falou comigo hoje, Deus me avivou. Às vezes a gente tem um título, eu sou pastor, eu sou missionária, eu estou louvando o Senhor, como tu viu lá na frente, mas a palavra de Deus falou comigo, porque não era nada disso que eu ia pegar. A palavra de Deus também me chamou, me avivou. Então se você também que tem um título, você também que está na presença de Deus, sentiu, pode vir aqui na frente para a gente orar todo mundo em comunhão. Dali, meu papai, isso que é um presente, papai. Deus Pai, que não seja minhas mãos, Pai, as tuas mãos tocando no teu cérebro, Jesus, avivando o Senhor Jesus, Pai, dando esperança, meu Pai, e força, Jesus, para que ele possa caminhar, Jesus. Neste convite ao qual o Senhor fez nesta noite, Deus poderoso, que o Senhor possa, meu Deus, tirar tudo aquilo que não te pertence, Senhor Jesus, meu Pai. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de oração contrária, toda inveja caia por terra abaixo, Jesus, meu Pai. Aviva, Senhor Jesus, meu Pai. Coloca a tua armadura, Senhor Jesus, meu Pai. Tira, meu Deus poderoso, meu Pai, os caminhos dele, meu Pai. Ó Senhor Jesus, meu Pai. Tira, meu Deus poderoso, meu Pai, aquilo que não pertence, Senhor. A força, meu Deus poderoso. Exalta teu filho, Jesus, meu Pai. E coloca, meu Pai, na mente dele, Jesus, meu Pai, as tuas palavras, meu. O teu espírito, meu Pai. Fortalece, Senhor Jesus, meu Pai. Coloca todas as bênçãos derramadas ao qual teu tens prometido, Jesus. E que ele
possa renunciar, Jesus, meu Pai, a toda seta do maligno, meu Pai, a todo dardo inflamado, meu Pai, a todo convite que não pertence a Ele, Jesus, meu Pai, seja com Ele para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus, meu Pai. Da mesma forma, meu Deus poderoso, o Senhor possa, meu Pai, visitar este outro jovem, meu Pai. Repreende, meu Pai, toda a fúria do inimigo, Jesus, meu Pai. Ó Deus poderoso, meu Pai, tudo aquilo que tentou contra a vida dele, Senhor, Jesus, meu Pai. Tudo aquilo, meu Deus poderoso, meu Pai, que tem manifestado, Jesus, meu Pai. Ao contrário, meu Pai, não fui eu que eu trouxe, meu Pai, mas tu trouxeste, meu Deus poderoso, para dizer que tu amas, meu Pai. Coloca, meu Deus poderoso, os teus anjos guerreiros, meu Pai, para que possa protegê-lo da força, meu Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Que caia, meu Pai, toda tentação, toda obra maligna feita na vida dele, Senhor, meu Pai. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, Satanás. Sai da vida dele, em nome de Jesus, e seja fortalecido para a honra e glória de Jesus. Eu creio. Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus Pai, guarda a vida de Deus Pai. Glória a Deus, aleluia. Ei, cadê o cheiroso? Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Somente se a palavra de Deus falou com você. Se não falou, fica quietinho. Na próxima vez, talvez eu consiga pregar e Deus falar com você. Glória a Deus, aleluia. Mas se Deus falou com você, se a palavra de Deus falou com você, bata palmas para Jesus. Amém. Poderosamente, sim ou não? Sim. Eu creio. Aqueles que verdadeiramente abriram o coração para receber a palavra de Deus, Eita Deus. tenho certeza que você vai levar a vitória. Glória a Deus, aleluia. Santo, soberano Deus Pai, Amém? aleluia. Amém, igreja? Amém. Então, nessa noite, eu creio que Deus trouxe a unção do Espírito Santo para a nossa vida. Infelizmente, hoje, nos dias de hoje, nós vivemos tempos tão difíceis. E quando recebe uma palavra dessa, irmão, o povo muitas vezes sai murmurando da palavra. Verdade. Porque a palavra hoje nós estamos vivendo uns tempos que é recebe chave. O povo está recebendo tanta chave que não tem nem tanta porta para abrir. Eita glória. O evangelho é tão diferente, irmão, que está hoje. Quando recebe uma palavra dessa que vai nos confrontar com a nossa maneira de Glória a viver. Deus. Porque essa palavra, irmão, é que vai nos levar à salvação. Aleluia. É essa palavra, irmão, que Deus ele tem preparado para mim e para você. Deus pode trazer uma palavra de bênção, pode, irmão. Mas a palavra do Senhor, irmão, é aquela que vai nos confrontar. Amém, meu Deus.